Hoje eu vou receber aqui o Vitório Danese, CEO da Simpress, que é a empresa destaque do ano no segmento de integradores do Anuário Informática Hoje 2022. O Vitório vai nos contar a trajetória de sucesso da Simpress, que a levou a ganhar o prêmio, e vai nos contar também quais são as perspectivas para o futuro da empresa, que simplesmente dobrou o faturamento no último ano. Bem-vindo, Vitório. É um prazer ter você aqui, rever um grande amigo depois de tanto tempo. Eu queria que você contasse para a gente um pouco da transição dessa trajetória de sucesso da Simpress, originalmente de uma empresa de outsourcing de impressão para uma empresa de outsourcing de múltiplos equipamentos de TI e dos serviços acoplados a esses equipamentos. Então conta para a gente como é que foi isso. Tudo bem, muito bom estar aqui com você também, muitos anos de história juntos, né? E é bom a gente rememorar um pouco a história para a gente falar do futuro. Mas sim, a Simpress é uma empresa que completou 20 anos de história e de vida em setembro de 2022, e na área de tecnologia a gente sabe que as histórias longevas não são muitas, né? Então é um orgulho muito grande essa nossa jornada. E durante uma parte relevante da nossa história, até 2019, nós nos especializamos e nos desenvolvemos no conceito de outsourcing. E nós escolhemos a vertical do outsourcing de impressão por uma série de razões, né? Na virada do milênio, essa era uma oferta que claramente o mercado começava a se interessar, o mercado era populado de pequenas impressoras inkjet, e a gente fazia 3, 4 perguntas básicas para os CIOs e eles não tinham resposta para essas perguntas, o que demonstrava claramente uma tremenda oportunidade de um mercado escondido. E as perguntas eram: quanto você gasta com impressão? Quanto você imprime? Quantas impressoras você tem? E de forma geral, os CIOs, que tinham obviamente as suas prioridades, acabavam não dando tanta atenção a esse tema, e a gente mostrava para o CIO que na hora que você fazia a consolidação de custos, o orçamento de impressão era a terceira maior saída de caixa do orçamento de TI. Isso ajudou o outsourcing de impressão a escalar muito rapidamente. E claro, a mídia, vocês todos na mídia ajudaram muito essa popularização com estudo de case, divulgação de cases. A Simpress optou ao longo desses anos, na medida em que era um mercado endereçável, bastante relevante do ponto de vista de tamanho e de potencial, tanto de receita como rentabilidade, a gente optou para focar nessa oferta de maneira a sermos a melhor empresa do segmento. Isso nos levou à liderança do mercado, mais de 20 anos de liderança de mercado, e a gente sabe que a partir da metade da década passada, ou na metade da década passada, o conceito de aceleração digital, transformação digital se tornou cada dia mais prioridade das áreas de tecnologia, e a gente começou a sentir que o outsourcing de impressão, o uso das impressoras nas empresas, ela começava um processo de maturidade com uma possível tendência ao declínio. Então a gente começou a pensar qual é o próximo ciclo de crescimento da organização. E esses debates internos, essas análises de mercado, as conversas com a nossa base de clientes, lembro que nós temos hoje 1.900 clientes na nossa base de clientes ativos, todas médias e grandes empresas, praticamente as maiores empresas em todas as verticais de mercado são clientes da companhia. Quantos equipamentos vocês gerem hoje? Neste momento, a gente já bateu a marca dos 500 mil equipamentos sob gestão, em mais de 1.900 clientes. E em 2019, a gente decidiu alargar nossa oferta, usar toda a experiência de processos, sistemas e infraestrutura que nós desenvolvemos ao longo de 20 anos para sermos uma empresa referência no outsourcing de impressão, para lançar novas ofertas. E no final de 2019 a gente alargou o nosso posicionamento, não sendo mais uma empresa especializada em outsourcing de impressão, mas a gente criou uma nova embalagem de abordagem de cliente chamada OOT, Outsourcing of Things. Então, esse Outsourcing of Things, na verdade, é um umbrella, né, um guarda-chuva, que engloba 4 grandes ofertas. A nossa oferta legado de outsourcing de impressão, depois a gente fala um pouquinho dela, outsourcing de PCs e notebooks, outsourcing de dispositivos móveis
e outsourcing, que a gente chama de automação, que engloba impressoras térmicas e coletores de dados. Nós tínhamos um plano trianual, um plano de 3 anos para a gente escalar essas ofertas novas. E aí a gente lembra bem, veio a pandemia em março de 2020, e a pandemia ela teve 2 efeitos muito importantes na largada de 2020. Uma, de certa maneira, congelou o negócio de impressão, porque as empresas pararam de operar, fábricas, lojas, escolas, etc., tirando a área de saúde, praticamente as impressoras, a frota de impressoras nos clientes parou de funcionar, mas as empresas precisavam escalar o seu processo de atualização tecnológica para preparar o novo funcionamento do ambiente de escritório para o ambiente descentralizado. Você acha que é razoável afirmar que a pandemia teve, no caso de vocês, um efeito positivo de alavancar a demanda por dispositivos? Na verdade, não é razoável dizer. Podemos dizer que é uma afirmação correta, né? Porque nós estávamos na hora certa, no lugar certo. Então, na hora que o mercado, os CIOs e as áreas de infraestrutura de TI precisaram rapidamente se estruturar para o novo ambiente de home office, a gente estava pronto com a nossa oferta para rapidamente se mobilizar e atender a demanda dos nossos clientes. Vocês até, eu admito que vocês podiam estar preparados, mas o mercado fornecedor de equipamentos não estava, quer dizer, não deu conta da demanda. Isso não prejudicou a estratégia de vocês? Não, ela poderia... vamos falar um pouco, vamos só ajustar um pouco. Não é que o mercado de fornecimento de equipamento não estava preparado. Eu acho que estava preparado, sim. É que a explosão da demanda foi tão relevante que era impossível, né? A nossa indústria, ela tem um ciclo de planejamento que excede os 9 meses. Você tem hoje que planejar o que você vai vender daqui a 9, 12 meses. É complexo o processo de planejamento, né? A gente sabe que, mesmo que você tenha produção local, 100% dos componentes vitais são todos importados. Então, se você não tem um planejamento prévio de muita antecedência, você não consegue fazer frente ao ciclo de produção. Então, na verdade, não é que a indústria não estava preparada, é que a demanda se multiplicou de uma maneira estrondosa, né? Se a gente pega o mundo dos PCs e dos notebooks, é uma indústria que era madura, né? Que ela era muito estável do ponto de vista de comportamento de quantidades novas expedidas todos os anos no mercado corporativo. O mercado cresceu 50%, 60% aqui no Brasil, minimamente, poderia ter crescido mais. Então, a indústria fez um esforço para atender parte do mercado, mas não tem como, você não consegue fazer as compras de componentes para poder atender 100% a um pulo gigantesco como esse. Então, do nosso lado, nós estávamos na hora certa, no lugar certo, a gente cresceu enquanto que a nossa oferta de PCs, notebooks, dispositivos móveis cresceu exponencialmente naquele primeiro período dos 180 dias posteriores à pandemia. Nós conseguimos, num curto espaço de tempo, reposicionar mercadologicamente a oferta das empresas. Então, aquele plano trienal que tínhamos desenhado... Foi antecipado. Ele foi antecipado de maneira bastante feliz. E aí, vários fatores positivos acabaram convergindo, porque lembremos que em 2020, depois de alguns meses, alguns setores da economia voltaram a trabalhar. E quando voltaram a trabalhar, obviamente, toda a nossa área de negócios de impressão voltou a operar. A Cimpress ela tem uma característica, desde o seu surgimento, a gente não se amedronta com as crises. A gente acha que o Brasil é maior do que a crise. Então, se você está atento, sempre há segmentos na economia. Quando você olha 30 anos atrás, o Brasil era muito concentrado em São Paulo, né? A locomotiva da economia brasileira era São Paulo, e você tinha uma economia descentralizada muito limitada. Hoje não é mais assim. Você tem hoje várias regiões que se desenvolveram economicamente de maneira relevante nos últimos 20, 25 anos. Então, mesmo que você tenha um momento difícil do ponto de vista econômico, do ponto de vista de funcionamento de país, negócio tem. É uma questão de você estar com a empresa atenta, bem antenada onde tem negócio, e você reposicionar o negócio na direção de onde tem mercado. Mas você acredita que esse lema de vocês, de que as empresas devem usar em vez de ter os equipamentos,
Essa é uma tendência que veio para ficar? É uma estratégia de longo prazo que não vai mudar? Eu tenho convicção que não vai mudar, né? A gente tem uma representação visual, gráfica, do momento das áreas de tecnologia, e isso é um processo que tem vindo ao longo das últimas 2 décadas e com mais intensidade nos últimos anos. Eu costumo dizer que nós estamos, né, a representação gráfica é um prédio AAA numa área maravilhosa da cidade, pode ser São Paulo, Nova York, Londres, Tóquio, tanto faz, mas aqueles prédios modernos, espelhados, maravilhosos, AAA, com 20 andares. Os andares acima do subsolo são os andares charmosos, lindos, com vista maravilhosa, bem acabados, e cada andar representa uma das prioridades do CIO. E é BI, e é inteligência artificial, e é machine learning, e é cloud, enfim, é uma multiplicidade de desafios que tem hoje na mesa do CIO para endereçar, que não é pequena. E com todas as dificuldades que o Brasil vive desde 2012 e 2013, não nos esqueçamos que a nossa crise econômica começa em 2013, nas manifestações de junho e julho de 2013. Né? Então, são praticamente 9 anos de dificuldade. Quais são as atitudes naturais das empresas em momentos de dificuldade? Enxuga a estrutura. A TI também passou por isso. Se por um lado tinha que colocar mais recurso e mais investimento nas áreas de desenvolvimento, as áreas de infraestruturas foram enxugadas. Então, o CIO ele tem uma quantidade relevante de projetos a entregar para o negócio e nós estamos no subsolo. Nós estamos no -1, né? Nós estamos nas fundações do negócio. Se essas fundações não são sólidas e não funcionam direito, o CIO não tem tempo para cuidar dos projetos que estão alocados nos andares nobres da companhia. Então, para mim, é claríssimo que esse movimento é um movimento absolutamente irreversível. E eu te digo, Wilson, que nesses 21 anos de jornada da companhia, eu acho que eu não consigo nomear mais do que 2 ou 3 casos de insourcing de clientes que tenham migrado para o outsourcing e, por uma razão qualquer, a orientação mudou. Uma vez que é um divisor de águas, uma vez que o cliente migra para o outsourcing, ele delega para o especialista, para a empresa focada no tema, a responsabilidade de gerir essa infraestrutura. E, normalmente, o custo é competitivo e o nível de serviço é melhor. E ele redireciona aquele investimento, aquele recurso, aquela energia para atividades mais nobres dentro da empresa. Ele não volta atrás. Eu sempre me refiro a essa situação dos CIOs a que você fez referência como a ansiedade da inovação. Ao mesmo tempo que eles têm uma pressão por inovar, eles têm que dar conta do backlog e atender o dia a dia da demanda de tecnologia das empresas. A propósito disso, vocês passaram a ter um olhar também para a inovação, criando o Cimpress Labs. Eu queria que você contasse um pouco os desdobramentos disso e os resultados que você já tem nesse investimento em startups. Na verdade, o mundo ele é movido a ondas, né? E a gente sabe que nem sempre essas ondas elas acabam tendo um único caminho. Então, nesse universo, ecossistema de startups e de inovação, a Cimpress optou por um caminho, né? A gente não tem interesse em investimento em startups, não faz parte, está muito claro na nossa cabeça, mas a gente procurou, nos últimos anos, horizontalizar de maneira bastante relevante o conceito de inovação dentro da companhia. Então, existe... Vocês, de alguma forma, são uma aceleradora de startups. Nós somos uma aceleradora, eu já vou chegar nesse ponto. Tá. Então, a gente procurou fazer com que a organização inteira esteja engajada em inovação. E, para mim, inovação ele se divide em 2 elementos fundamentais. Você tem uma inovação de formato de trabalho, de processo, de sistema, de go-to-market, e você tem inovação, eventualmente, com novas ofertas, né? Então, a inovação ela se divide, de forma geral, nesses 2 formatos. Então, nós temos hoje todo mundo na organização engajado nesse modelo, e a gente isolou o conceito de inovação do ponto de vista de coordenação. Se você delega isso para os líderes que já estão envolvidos na condução do dia a dia da organização, o assunto ele acaba sendo atropelado pelas demandas do dia a dia. Mas ainda numa empresa de serviços de TI como a nossa, nós somos contratados para resolver problemas. Não tem problema todo dia. Então, o executivo que toca o dia a dia da operação, por mais engajado que ele seja, ele tem as ideias e depois ele não consegue conduzir as ideias. Então, a gente
montou-se o Impress Lab, nós temos um executivo focado nisso, nós temos várias squads embaixo da coordenação desse executivo, que tem como meta fundamental permanentemente buscar oportunidades de inovação, de melhoria dentro da organização. E aí o trabalho ele se encadeia com as startups, porque a gente abre a oportunidade das startups nos apresentarem ofertas de soluções, de produtos e de serviços que complementam o nosso formato de trabalho. E tem sido uma jornada incrível. Nós implementamos nos últimos 3 anos mais de 15 startups nos nossos processos que aceleraram o endereçamento de desafios internos que a gente tinha, que se fossem endereçados do formato antigo, vamos dizer assim, entre aspas, a gente teria levado talvez 4, 5 anos para resolver. E a gente conseguiu, através de soluções que a gente plugou nos nossos sistemas, acelerar de maneira relevante a forma de trabalhar da empresa. Se você me der a liberdade, eu dou 2 exemplos. Um exemplo é o sistema de uma startup que faz uma análise silenciosa da relação da comunicação escrita do cliente com a companhia. E através da inteligência artificial consegue identificar preventivamente, proativamente, se o cliente pode estar insatisfeito. Olha que fantástico a mudança de abordagem que você tem do cliente. Antes, a gente só conseguia reagir a clientes que reclamavam. E para o cliente nos mostrar que ele estava insatisfeito, provavelmente o nível de temperatura já tinha subido além do ponto. Hoje, com esse processo de inteligência artificial que se retroalimenta no dia a dia, portanto, com a massa de informações, ele fica cada vez mais acurado, todo dia de manhã a área de Customer Success recebe uma relação dos clientes que supostamente, no dia anterior, manifestaram algum grau de insatisfação. E a área de Customer Success, preventivamente e proativamente, entra em contato com o cliente para identificar a causa raiz e ver se de fato existe um problema, e se tem um problema, endereça o problema, monta plano de ação para resolver, ou se era só, eventualmente, uma fumacinha, e aí está resolvido o problema. Na verdade, vocês fazem análise preditiva da insatisfação do cliente. A gente faz análise preditiva da insatisfação do cliente. Fantástico. Imagina você resolver isso numa solução interna. Eu ia levar 5, 10 anos para fazer. Tivemos uma startup plugada nesse modelo. Nós temos uma outra startup, Bárbara, que está trabalhando com a gente, que é uma empresa envolvida na recircularidade da economia e na logística reversa. Que, para uma empresa que faz gestão de ativos no Brasil inteiro, nós não estamos falando da Suíça ou da Bélgica, onde você tem um país concentrado, é pequeno, estamos falando de um país continental. E nós temos 500 mil equipamentos espalhados por todo o território nacional e, permanentemente, você tem um processo de refresh, de parque, de devolução de equipamentos antigos para instalação de equipamentos novos. Desafio incrível que a gente tem no dia a dia. Aliás, esse é um dos grandes benefícios que o cliente tem com o outsourcing, delegar para um terceiro a responsabilidade de cuidar de tudo isso. E nós temos uma startup hoje que faz a coleta desses ativos e a disponibilidade para o descarte ecologicamente adequado na própria origem de onde está o equipamento. Isso mudou radicalmente o nosso custo de logística de retorno de equipamentos. Então, aqui eu poderia... é algo que vocês não poderiam... Que a gente não teria recurso para fazer. Para desenvolver internamente, então, seria... 2 pequenos exemplos de Impress Lab identificando oportunidades. Só o fato de você colocar essa oferta no mercado faz com que a gente tenha pitch de startups no dia a dia da empresa com soluções muito legais. Tem uma última questão que eu queria te colocar, que é uma preocupação que os CIOs em conversa nas nossas mesas redondas, nos nossos debates, têm levantado, que é a preocupação com a segurança. O fato de cada vez mais os colaboradores trabalharem remotamente fora do ambiente corporativo, isso cria uma complexidade maior do ponto de vista de segurança. Que papel a Simpress pode exercer e deve exercer nesse caso de prover sistemas de segurança para enfrentar situações novas como essa? Muito boa essa tua questão, Wilson. O Brasil, ele é um país, e a gente que está nessa indústria há tantos anos sabe bem disso, isso se reproduz em vários comportamentos do consumidor brasileiro, é um país muito orientado a preço. Ele é muito agressivo do ponto de vista de contratação de serviço. E essa parte de segurança, a gente vem tratando desse tema há muitos anos, e as empresas, elas, de certa maneira, nunca cuidaram desse tema com a devida profundidade, até começar
a explodir a quantidade de hackeamentos que a gente viu nos últimos 2 anos. E a gente tratava desse tema muito antes disso, porque o hardware que a gente disponibiliza para os nossos projetos de outsourcing, que no caso são PCs e notebooks HP, impressoras HP, ele tem uma camada de segurança, ele tem uma suíte de segurança embutida na oferta, que faz com que uma parte relevante dos possíveis ataques que acontecem através das portas de entrada e saída do hardware sejam bloqueados por essa suíte de segurança. Hoje o cliente está mais aberto e é o único fornecedor que tem. Então, antes, eventualmente, o cliente trocava o fornecedor A pelo fornecedor B por uma pequenininha diferença de preço, não levando em consideração o benefício complementar de ter uma camada de segurança que faz a prevenção de um eventual ataque hacker pelos dispositivos de entrada e saída que esses hardwares possuem. Hoje está mais aberto, porque a quantidade de problemas que a gente viu no mercado foram gigantescos. Outra coisa que a gente costuma sempre dizer para o cliente e alertar é de fundamental importância na hora de contratar um parceiro de negócios que cuida da infraestrutura de equipamentos de TI, que seja uma empresa que seja certificada em segurança. Porque imagina essa empresa ser violada e ficar 3, 4, 5 dias parada. Essa empresa sendo violada, ela para o Brasil. Ele é um hub de fornecimento. Nós somos um hub de fornecimento para todo o setor. Para a Receita Federal, para os ministérios, para a linha de produção de fábricas de carro, para hospitais. Então, nós temos hoje um rating, nós temos uma consultoria de segurança que mede os nossos riscos diariamente. E a gente faz essa medição mensal com KPIs de comparação com outras empresas. Há 3 anos a gente está nos níveis de 96 a 98 de pontos sobre 100 de qualidade da nossa prevenção de segurança. O cliente não olha isso. Muitas vezes ele vai contratar um fornecedor local, com todo o respeito, obviamente, aos nossos concorrentes, mas um pequeno fornecedor regional, local, que passa longe de uma situação dessa. E se esse fornecedor é violado, a infraestrutura que a gente monitora e gerencia dentro do cliente para e o cliente colapsa junto com a gente. Claro. Vitório, foi um grande prazer receber você aqui. Parabéns mais uma vez pelo prêmio de destaque do ano. Espero que 2023 seja um ano de sucesso também para vocês. Quem sabe vocês sejam mais uma vez premiados pelo Anuário Informática hoje. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu recebi aqui o Vitório Danese, CEO da Cimpress, que acaba de nos contar essa transição, essa reinvenção da empresa ao longo dos últimos anos e uma trajetória de sucesso que garantiu à empresa o prêmio de destaque do ano do Anuário Informática hoje. Obrigado, Vitório. Eu que te agradeço e com certeza 2023 espero que a gente esteja nessa importante relação da nossa indústria. Tomara. Obrigado. Obrigado a você.